a gente teve uma tentativa de golpe no Brasil, fundamentalmente não mudou nada nas Forças Armadas, o governo colocou um ministro que serve como uma mola. Ora ele fala como se ele fosse do governo, ora ele fala como se ele fosse um general. Né? Na economia, o governo entra fazendo uma regra que fundamentalmente mantém, ao menos estruturalmente, mantém o teto de gastos. O que já tinha antes. Adapta a margem ali, ok, tudo bem, vai ter um crescimento assim. Ele o Haddad é o mantenedor do legado. Exato. Então, veja, e no campo internacional também é outro campo, porque, veja, desde a posse do Lula, a gente já sabia que ia ter eleições nos Estados Unidos, né? E que o Biden não estava indo exatamente bem nas pesquisas. Então, assim, objetivamente, o Trump era uma possibilidade real. No mínimo, deveria ter sido calculado assim. O governo, infelizmente, isso me parece claro, tomou uma postura de manter os canais de diálogos preferenciais com os democratas. Inclusive, o Lula deu declarações nesse sentido, né? Sugerindo que espero que a Câmara ganhe, etc. E parece que não houve um planejamento para o que o Trump significaria. E nisso eu não falo só das tarifas, que amanhã vai ter uma nova rodada de tarifas do Trump, a gente não sabe se o Brasil vai estar incluso nisso, eu acho que vai estar, se não nessa, em futuras, eles vão vir para cima do Brasil. Mas, acima de tudo, na reorganização geopolítica que o Trump está promovendo. Veja, era previsível o que está acontecendo na Europa hoje. E isso tem implicações para a gente também. Para falar no tema de defesa, por exemplo, que é o que eu mais domino, tem uma PEC 55 de 2023, do senador Portinho, que tenta colocar ali uma base mínima para o PIB, para a defesa com base no PIB, de 2%, né, seguindo as métricas da OTAN. Esse projeto estava relativamente esquecido. Voltou em pauta, o senador Portinho deu uma entrevista para o Marcelo Godoy semana passada, falando que senadores estão vindo me procurar, deputados estão vindo me procurar em função do que está acontecendo na Europa, é evidente. Então, assim, se você não faz disputa nenhuma, mais do que traçar a linha entre quem é meu inimigo, quem é meu amigo, quem é meu aliado preferencial, quem é meu aliado que é mais ou menos, se você não traça um plano, não, a gente vai atacar aqui, isso aqui a gente não pode abrir mão, isso a gente abre mão, não tem como fazer política. Vamos abrir um parênteses aqui, né, nessa parte da atuação dos militares, porque a gente está vendo aí, vai ter julgamento, já está acontecendo, na verdade, né? Então, assim, os atores dessa novela são, no mínimo, curiosos, né? Porque uma das coisas que ainda me embrulha o estômago é entender a posição do Múcio desde o 8 de janeiro. Eu não entendo a relação amorosa entre o Lula e o Múcio. Na verdade, estou até desconfiado mesmo. Acho que ele escondeu um corpo junto. Não estou tentando. Se alguém souber essa relação, agradeço por isso. Pedro, se você puder comentar um pouco isso e um pouco do que pode acontecer, porque aonde dentro das Forças Armadas está estruturado um pouco da ideologia para chegar às vias de montar um plano, né, que é o punhal verde e amarelo, onde assassinar o presidente, vice, ministro do STF, todo assim um estratagema que estava sendo montado. A permanência dessas pessoas ainda, né, não afastou esse problema. E, no fundo, o pleito, se é algo geral dentro das forças, precisaria revisitar isso, esse conceito, né, de como era concebido, né, as Forças Armadas, e como que você colocaria também de pano de fundo daqui para frente, né? Como vai ficar essa relação? Como a população vai olhar, talvez, as Forças Armadas? Ou deveria, né? Sim. Você perguntou primeiro aonde está isso, né? Onde está, digamos, onde está o câncer? Eu diria que está na história das Forças Armadas. As Forças Armadas no Brasil, elas inauguram a República num golpe de Estado, de 1889, que é quando tem a proclamação da República, até 64, se a gente calcular as tentativas de golpe de Estado, são pelo menos 11. Eu calculo pelo menos 11, tendo uma certa margem ali que algumas coisas não dá para considerar, são revoltas, etc. Veja, se a gente pegar essa média, dá uma tentativa de golpe de Estado a cada 7 anos, entre 1889 até 64. Então isso já nos diz alguma coisa. É verdade. Né?
Para além disso, eu acho que as Forças Armadas no Brasil nasceram, só uma coisa que eu tenho estudado muito ultimamente, elas nasceram voltadas de costas para o povo brasileiro, né? Não só no sentido de que foram Forças Armadas nascidas ali na colonização, mas especialmente levando em consideração o que elas fazem quando elas tomam o poder. Porque você veja, em 1889 tem a Proclamação da República, um ano antes tem a abolição da escravidão. Os militares, eles têm uma participação nessa abolição da escravidão, que é uma coisa que eles adoram mencionar até hoje, lembrar, se vangloriam, etc. Se vangloriam. Só que se você vai ver os debates militares naquela ocasião, aí as razões por trás dessa abolição, veja, dentro dos quartéis começou a se desenvolver muito fortemente o positivismo. O positivismo se ligava, a depender da interpretação, o positivismo é uma coisa, eugenia é outra, mas muitos positivistas dentro do exército tinham concepções eugênicas. Para quem queria branquear a nação, porque só a partir do branqueamento da nação você poderia ter um país efetivamente moderno e etc. A eugenia que eles tentaram colocar aqui, né? Exato. Para quem tinha esse tipo de concepção, você tinha que abolir a escravidão. Porque você tinha que trazer imigrantes europeus para fazer a substituição dessa mão de obra. Senão você não tem esse branqueamento. Essa era a concepção que era hegemônica ali naqueles militares que tinham essa concepção abolicionista. Ou seja, olhavam o elemento, a formação nacional, com base no português que veio, no negro que veio traficado e no indígena que estava aqui, como uma deformação. Um país assim, é o que diziam, um país assim nunca poderá ir para frente, nunca vai poder se desenvolver. A gente tem que trazer mão de obra da Europa. Eles sim, seja por razões culturais ou por razões mais, digamos, puramente eugênicas, né? Porque eles têm a raça, né? Eles sim têm a capacidade de industrializar esse país. Essa era a concepção, então. Isso que eu estou falando é só uma invencionice? Não, se a gente pegar os dados do fluxo de imigrantes europeus vindos para o Brasil e pegar no começo da República, de 1889 ali para 1930, a maior parte desse fluxo se deu em governos militares. Teodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, por aí vai. É verdade. Então, assim, são Forças Armadas que já nascem olhando o povo que elas supostamente deveriam defender de cima e olhando esse povo como algo ruim, algo que com esse povo não dá. Com esse povo não dá para a gente organizar a defesa. Essa era a concepção. Isso no Exército. Se a gente for para a Marinha, era pior ainda, que a Marinha manteve a chibata até a revolta de 1910, aliás, até depois disso, né? E até hoje eles não querem considerar o João Cândido, que foi o marinheiro negro que se rebelou, tomou, acho que 2 cruzadores ou 3, enfim, fez a rebelião. Até hoje eles não querem que esse cara seja incluído, por exemplo, no livro de heróis e heroínas do Brasil. O comandante da Marinha, um ano atrás, o Olsen, esse que é defendido pelo ministro Múcio, né, lançou uma nota pública se colocando contra, pressionando e dizendo, veja só... É engraçado que parece que os generais todos, eles não têm um passado, agora é muito recente, eles estão lá de repente, né? Sim, exato. É assim que a mídia, pelo menos a hegemônica, coloca. Não, eles estão ali no banco das mãos. O que eles faziam antes? Quem é o perfil de cada um? Como se ele articulava, né? Mas continua, por favor. Sim, não, e eu acho que isso que você falou é muito importante, porque eu acho que tem uma certa mania nossa, inclusive na esquerda, de olhar 64 como paradigma essencial do que é a questão militar no Brasil, ou o que é o golpe no Brasil. E como eu mostrei aqui, isso não é verdade. Você teve, para além de 64, você teve 10 antes. Né? E como 64, bom, teve uma duração muito grande, teve características muito específicas, 21 anos, um regime de exceção permanente, né? Os militares no poder em si, diretamente no poder, e não dando um golpe para convocar novas eleições ou coisa do tipo. E como isso acabou em 85, numa grande frente ampla também, né? Numa grande concertação nacional, até acadêmicos que estudam questão militar não estavam preparados para o que viria em 2014, 2015, 2016, e depois com a eleição de Bolsonaro em 2018. Né? Então, acho que a gente tem essa falha também de
eles sempre estiveram aí, né? Para usar o nome do Sim. filme, né? Eles sempre estiveram aí. Em 2013, por exemplo, nas manifestações de junho, teve um caso do Balta Nunes, um militar do Exército que trabalhava com inteligência, infiltrado nas manifestações, levou lá, acho que 12, 14 meninos presos. Fez uma arapuca, armou uma arapuca. Sacanagem. E ele estava lá, em 2013. Esse cara estava operando, né? Esses discursos ultra-reacionários que rondam a caserna, né? Eu falei que está na história. Por que eu digo que está na história? Porque o Exército, a Marinha e a Aeronáutica nunca fizeram um movimento de revisar a sua história realmente. De falar assim, olha, agora a gente vai ser Forças Armadas Democráticas, o Brasil é outro. Vamos olhar aqui para esse passado, vamos colocar limpo, né? Qual eram as nossas concepções no começo da República em relação à raça, por exemplo? E fazer esse balanço e falar, era problemático. Isso aqui a gente não pode se honrar de defender isso. As concepções de 64. Olha, o que a gente fez não foi correto. Então aqui os documentos. Abram os documentos para os pesquisadores poderem pesquisar, para as pessoas poderem saber. Enquanto não fizerem isso, essas concepções não vão mudar. Mas deveria ter intervenção política, né? Exatamente. Aí entra a questão... Do agente político que tem... Em tese, o comandante máximo das Forças Armadas é o presidente. Mas quem deveria estabelecer o comando é o ministro da Defesa. Exato. O Ministério da Defesa, a criação é recente, inclusive, né? Foi no FHC. E ele foi criado justamente para isso. Então, assim, quando você começa a colocar ministro da Defesa que querem fazer um jogo ali de balancear com os militares, na prática você está reconhecendo a tutela militar.